Sempre dizer sim, pelo medo da rejeição. Reflexões profundas sobre um comportamento silencioso. Quantas vezes você já disse sim, quando no fundo queria dizer não? Quantas vezes engoliu o próprio desejo, apenas para evitar o peso da rejeição, a dor de decepcionar alguém ou o desconforto de não ser aceito? Esse comportamento, comum a muitas pessoas, nasce do medo profundo de não ser amado ou valorizado. É como se cada não fosse uma ameaça direta ao vínculo, à aprovação, à sensação de pertencimento. Dizer sim pode parecer algo inofensivo, até generoso, mas quando esse hábito se torna automático, guiado mais pelo medo do que pela vontade, ele passa a corroer lentamente a autenticidade e a saúde emocional. É sobre isso que vamos refletir neste vídeo. Por que tantas pessoas vivem presas ao medo da rejeição? Como isso molda suas relações e o que podemos fazer para encontrar coragem de sermos fiéis a nós mesmos? Vamos mergulhar no tema em 9 partes. 1. A raiz do medo da rejeição. O medo da rejeição é um dos sentimentos humanos mais primitivos. Desde nossos ancestrais, ser rejeitado pelo grupo significava isolamento e até risco de sobrevivência. Carregamos, em nossa memória ancestral, essa necessidade de pertencer. Na vida cotidiana, essa herança se manifesta no desejo de agradar, de se adaptar, de evitar conflitos. Para alguns, esse medo se intensifica a ponto de moldar quase todas as escolhas. Não, dito ao outro, parece um convite à perda, ao abandono. Assim, o sim se torna uma armadura que protege por fora, mas sufoca por dentro. 2. O perfil de quem sempre diz sim. Nem todos são igualmente vulneráveis a esse padrão. Pessoas de temperamento melancólico ou sensível, por exemplo, tendem a temer a rejeição de forma mais intensa. Características comuns incluem autoempatia. Conseguem sentir profundamente a dor do outro e temem ser a causa dela. Autoexigência. Acreditam que precisam ser bons o tempo todo para merecer amor. Sensibilidade emocional. Interpretam sinais de desaprovação como rejeição direta. Histórias de infância. Quem cresceu em ambientes onde o afeto era condicionado. Só te amo. Se você se comportar, tende a reproduzir esse padrão. Esse perfil cria uma relação frágil com o não, associando-o à perda de valor pessoal. 3. O preço de viver dizendo sim. No início, dizer sim parece mais fácil. Evita discussões, mantém a aparência de harmonia e garante aprovação momentânea. Porém, os custos a longo prazo são altos, perda de identidade. Quando tudo é cedido, sobra pouco espaço para desejos genuínos. Ressentimento acumulado. Dizer sim contra a própria vontade gera mágoa, mesmo silenciosa. Relacionamentos desequilibrados. Amigos, parceiros ou colegas podem se acostumar a usar essa disponibilidade, explorando-a inconscientemente. Exaustão emocional. Viver agradando consome energia e aumenta sentimentos de vazio. Ansiedade constante. Medo de errar, de decepcionar, de não corresponder às expectativas. É como viver com uma máscara que nunca sai, sorrindo por fora, mas sangrando por dentro. 4. Por que tão difícil dizer não? O não é uma palavra curta, mas carregada de peso emocional. Alguns fatores que dificultam pronunciá-la. Medo de perder vínculos, acreditar que o afeto depende de agradar. Culpa. Sentir-se responsável pela felicidade do outro. Ansiedade social, imaginar cenários de rejeição exagerados. Baixa autoestima. Não acreditar que seus desejos sejam tão válidos quanto os alheios. Aprendizado cultural. Muitas culturas ensinam a obedecer, a ceder, a ser bonzinho. Por trás de cada dificuldade em dizer não, há uma história de necessidade não atendida, a de ser aceito como se é. 5. O sim que vem do medo não é verdadeiro. É importante refletir. Quando digo sim, apenas pelo medo da rejeição, esse sim perde valor. Ele não nasce da liberdade, mas da prisão. Ele não é um presente, mas uma tentativa de compra,
a compra do afeto e da aceitação. O verdadeiro sim tem poder justamente porque pode coexistir com o não. Só quando somos capazes de negar é que nosso consentimento ganha autenticidade. Caso contrário, o que oferecemos não é nossa verdade, mas uma versão editada de nós mesmos. 6. O papel da sombra nesse comportamento. Na psicologia junguiana, a sombra representa tudo aquilo que reprimimos ou negamos em nós. O medo da rejeição e a compulsão em dizer sim são expressões dessa sombra. No fundo, muitas pessoas acreditam que seus desejos, limites ou opiniões são errados, e por isso os escondem. Abraçar a sombra, nesse contexto, significa reconhecer que ter vontades próprias não nos torna indignos de amor. Pelo contrário, é justamente a autenticidade que sustenta conexões reais. 7. Como começar a romper esse ciclo? Libertar-se do hábito de sempre dizer sim é um processo, não uma virada imediata. Algumas práticas podem ajudar. A autoconsciência. Pergunte-se: por que quero dizer sim? É por vontade ou por medo? Essa reflexão já abre espaço para escolhas mais conscientes. B. Pequenos nãos. Comece em situações de baixo risco. Negar convites simples pode treinar sua capacidade de impor limites. C. Reestruturar crenças. Entenda que o afeto verdadeiro não depende de concordância constante. Relacionamentos sólidos suportam de autocompaixão, tratar-se com gentileza quando falhar. A jornada não é sobre perfeição, mas sobre autenticidade gradual. E terapia ou escrita reflexiva, explorar a origem desse medo, seja com apoio profissional ou por meio de registros pessoais. 8. O valor do não. Aprender a dizer não é rejeitar os outros, mas afirmar a si mesmo. É um ato de honestidade, de coragem e até de amor, menos amor próprio e amor ao outro. Porque só nos relacionamos genuinamente quando mostramos quem realmente somos. O não. O não também pode ser dito com gentileza. Ele não precisa ser duro ou agressivo. Pode vir acompanhado de respeito e empatia, mostrando que negar não significa abandonar. 9. Do medo da rejeição ao poder da escolha. Transformar o hábito de sempre dizer sim exige ressignificar o próprio medo. A rejeição pode acontecer e é dolorosa, mas ela não destrói o nosso valor. Ao assumir essa verdade, descobrimos algo poderoso. O medo deixa de ser um guia e passa a ser apenas uma sombra. Podemos reconhecê-lo, mas não precisamos mais nos submeter a ele. Assim, cada sim se torna livre e cada não se torna verdadeiro. Conclusão: sempre dizer sim, pelo medo da rejeição, é uma prisão invisível que rouba a autenticidade e desgasta o coração. É uma tentativa desesperada de garantir amor, mas que, paradoxalmente, nos afasta de conexões reais. Abraçar nossas sombras, aceitar que temos desejos, limites e vulnerabilidades é o caminho para romper esse ciclo. É entender que a rejeição, quando vem, não nos define menos, apenas revela quem está disposto a nos aceitar em nossa totalidade. No fim, dizer não é rejeitar o outro. Antes de tudo, escolher não rejeitar a si mesmo.